Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Eu quero ler uma porção da palavra. Eu vou te colocar bem dentro do contexto desta carta, do que Paulo está falando nessa carta, do que Paulo está tratando nesta carta. E se vocês, como disse o pastor, gostam de Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ficar aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, tirando algumas coisas de suma importância para a igreja, para nós nos dias de hoje. E eu quero dar enfoque no tema que é grande rei. Sobretudo está escrito ali embaixo, ali, ó, a supremacia de Jesus. Porque esse capítulo fala disso. Olha aí para o seu subtítulo, se você tem na sua Bíblia, em cima do versículo 13. Vai estar escrito alguma coisa relacionada à supremacia de Jesus. Não está? Alguma coisa nesse sentido. A respeito da supremacia do Senhor Jesus. E por que que Paulo, nesta carta, escreve, ensina, exorta a respeito da supremacia de Jesus? Porque a igreja estava vivendo um contexto aonde os falsos mestres estavam entrando na igreja. E havia três tipos de ensinos heréticos que estavam sendo inseridos na igreja, diluindo o verdadeiro evangelho de Jesus. Como vemos nos dias de hoje. Se olharmos para a mídia, nós vamos ver um evangelho fácil demais, light demais, aguado demais. Vamos ver nos nossos dias também um sincretismo muito grande no nosso meio, no seio da igreja evangélica. Não estou nem falando das seitas, mas vou mencioná-las. Nós estamos vivendo dias aonde a juventude não é nem um alvo, é um outdoor dos enganos desse mundo, das luzes atrativas desse mundo que leva muitos jovens. Um exemplo para vocês terem uma ideia: os jovens crentes, quando chegam à universidade, a porcentagem dos nossos jovens que se desviam é altíssima. Por causa de filosofias vãs, Paulo está tratando aqui. Por causa de heresias, por causa de ideologias. E eu gostaria de falar, porque Paulo nos ajuda a entender algumas coisas importantes para a nossa caminhada, como igreja, sobretudo para a juventude. Então eu quero ler com vocês. E eu quero ler no capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso 9, que é uma oração que Paulo está fazendo pela igreja. E essa oração diz assim, diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele, e aqui a partir do verso 13 vai falar da supremacia de Jesus. E eu quero parar por aqui porque eu quero dar sequência. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor.
Obrigado por este tempo precioso que o Senhor nos concede nessa noite. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por estes jovens, por todas as igrejas aqui presentes, representadas. O Senhor é o Senhor de todas elas. O Senhor é o Senhor de todos nós. É o cabeça, é o grande rei, é o soberano. Nós te louvamos e agradecemos. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua inspiração, pedimos a unção do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, todas as coisas venham contribuir, cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor segundo o seu propósito. Nós oramos com gratidão e oramos em nome de Jesus. Amém? Contexto da carta. Esta é uma igreja que Paulo não fundou. Apesar de, na segunda viagem missionária de Paulo, Atos capítulo 16, a partir do verso 6, Paulo está tendo uma experiência. Ele estava se dirigindo para a Ásia Menor, onde fica Colossenses. E o Espírito Santo não lhe permitiu ir, dando a ele uma visão em sonho de um varão macedônio, Europa, dizendo: passe a Macedônia e nos ajude. Então Paulo obedientemente vai para Macedônia. E quando ele chega em Macedônia, a primeira cidade que ele funda a igreja é Filipos. Mas quem abre então essa igreja? Epafrodito. Está aí no capítulo 2, verso 7 e 8, se você quiser confirmar. Ele funda essa igreja, ele discipula essa igreja, ele ensina muito bem essa igreja, porque ele era um servo fiel, um servo muito bom, um discípulo do apóstolo Paulo. Olha aí, verso 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo, segundo Cristo. E não é esse o versículo que eu queria ler. Vou achar então. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, ajuda aí. 7, é o 7, eu falei 7 e 8, ele ia a partir do 8. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados. É 1:7. Pronto, obrigado, pastor. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito, o vosso amor no Espírito. Então, Epáfras foi o servo que abriu essa igreja, e ele mantinha o apóstolo Paulo informado. Ele mantinha o apóstolo Paulo o conhecimento daquilo que estava acontecendo na igreja. E certamente ele informa a Paulo que os falsos mestres estavam se adentrando na igreja, atrapalhando a igreja. E os falsos mestres tinham 3 tipos, ou 3 ensinos heréticos entrando na igreja. Primeiro eram os gnósticos, ensinando gnosticismo, eu vou falar um pouco mais dele. Segundo era os tradicionalistas, os judeus, estavam presos ainda nas leis de Moisés. Vocês têm que receber Cristo, mas também precisa guardar algumas coisas da lei. E depois, os gregos, que também estavam ensinando filosofias gregas. E essas 3 coisas estavam interferindo na igreja daquele tempo, da mesma forma que interfere na igreja dos nossos dias. E é interessante que, quando Paulo fica sabendo dessas dificuldades que a igreja estava enfrentando, ele escreve a carta para instruir, para repreender, para corrigir. E o que é que o apóstolo Paulo usa
para rebater de uma forma veemente o erro, o engano, o ensino errado, as filosofias vãs, os tradicionalistas. Que é que Paulo usa? A supremacia de Jesus. A supremacia de Jesus tem um poder tremendo. Porque não é só o reconhecimento do grande rei como um ser supremo, mas é o ser supremo que é rei e que opera na vida do seu povo, que opera na vida da sua igreja, que opera levantando, salvando, santificando, impulsionando, usando, como foi desafiado aqui ainda nos dias de hoje, para evangelizar e para fazer a obra missionária. Agora, se a igreja não estiver preparada, se a igreja se desviar dos ensinos, ela perde autonomia, ela perde autoridade, o evangelho de Jesus deixa de ser pregado com fidelidade. Então, diante dos ensinos errados que estavam entrando à igreja, eu quero destacar um pouco dos três, porque quando nós entendemos esses três erros, esses três ensinos errados que estavam entrando na igreja, nós vamos entender melhor a leitura de Colossenses. A gente vai perceber, é por isso que ele está falando dessa forma, é por isso que ele está. Então, um pouquinho de atenção sua, por gentileza, para a gente entender os erros que estavam adentrando na igreja. Primeiro deles, e não tem ordem, eu só quero destacar aqui, é o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É uma doutrina que visa a salvação da alma não através da fé, mas do conhecimento, mais propriamente através do saber espiritual. Vou trocar aqui por miúdos. Sabe aquele conhecimento esotérico? Aquele conhecimento que as pessoas estão buscando conhecimento, não um conhecimento científico, mas é um conhecimento transcendente, um conhecimento espiritual. Aquelas pessoas que estão buscando, que estão fazendo as suas meditações, que estão fazendo as suas oferendas, que estão buscando na natureza, estão buscando em coisas, um conhecimento além do conhecimento científico, um conhecimento espiritual. Sabe aquelas pessoas zen? É a crença de natureza filosófica. O gnosticismo trabalha, mistura, ele é sincrético. Mistura religião, filosofia, tradição, mistura todas essas coisas. Filosofia, religiosidade. Cada homem tem uma essência, segundo os gnósticos, tem uma essência imortal. Porém, para eu não ficar muito tempo, eu quero também destacar dentro do gnosticismo que eles têm um ensino dualista. O homem, o ser, e aqui eu digo o homem, todo ser humano, ele tem duas naturezas. Uma espiritual e uma terrena. E elas são distintas, elas não se misturam. Portanto, o homem pode viver a natureza terrena buscando conhecimento para se salvar, para alcançar maturidade espiritual. Porém, na natureza terrena ele pode viver em pecado, porque são distintas. O que importa é a natureza espiritual. E eles vão tentando alcançar essa natureza espiritual através desse conhecimento. E nós vemos muito isso, irmãos, nos nossos dias. Porque os gnósticos, eles acreditam que, misturando as coisas, eles vão chegando aumentando o seu conhecimento transcendente, conhecimento espiritual. É só olharmos, nos dias de hoje, para diversas religiões. Nós vamos detectar o gnosticismo presente nessas religiões, com filosofias, espiritismo, catolicismo sincrético, o sincretismo
católico romano está recheado de gnosticismo. Os testemunhas de Jeová, os maçons, porque eles vão crescendo no conhecimento e vão se tornando mestres, até chegar no grau máximo, que eles têm Jesus como aquele que atingiu o grau máximo, que é conhecido como grão-mestre. Jesus, na filosofia, nos maçons, é o cara que conseguiu atingir o maior nível de conhecimento e se purificou. Chegou onde chegou. Isso é sincretismo religioso, isso é gnosticismo puro. E também o conhecimento esotérico. Cartas, tarôs, búzios. Já ouviram falar disso? E às vezes essas coisas parecem distantes de nós. Mas de repente a gente está começando a fazer algumas coisas que são próprias do gnosticismo. Palavreados, atitudes. Hoje eu levantei com o pé direito. Uma expressão gnóstica. Eu sei que a intenção é dizer que você levantou bem. Mas tem gente que pratica isso. Sai da cama e põe o pé direito primeiro para achar que o dia vai ser bênção. Esqueça isso. Esqueça isso. Tem gente que acredita que se repetir coisas boas, sabe aquelas expressões positivas? Fomos visitar uma pessoa que não se converteu ainda aqui em Caicó. Eu gosto de vocês, amiga nossa. Vocês têm algo que é uma luz, é algo diferente. Mas a mentalidade, a gente percebe que é pura mentalidade gnóstica. A pastora Rita tem uma irmã, estudada, formada, enfermeira, mas está preso em tantas coisas que nós precisamos cuidar. E aí nós vamos, irmãos, essas ideologias que estão tão presentes no nosso país, tudo de vertentes gnósticas. Mas nós também encontramos, e eu vou ler o texto para vocês entenderem melhor, para não ficar só nas minhas palavras, os judeus que também queriam guardar festas, tradição mosaica, trazendo essas coisas para dentro da igreja. E nós encontramos também, dentro desses três aspectos, nós encontramos, eu vou começar a dar texto para não ficar só nas minhas palavras, nós encontramos também as vãs filosofias, que aí já é uma mistura de tudo. Está no capítulo 2, no verso 8, que acabamos lendo, eu acho que eu inverti ele na hora. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição, ele está falando dos tradicionalistas, tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, tira Cristo de lado, tira Cristo do centro, e começa a colocar coisas, e começa a colocar costumes, e começam a colocar coisas que... Por que nós encontramos tantas coisas ruins no nosso meio? Porque permitimos que essas coisas façam parte da nossa vida e também da igreja. E nós, como pastores, precisamos estar atentos, da mesma forma que Epáfras estava atento, Paulo estava atento, ensinando, corrigindo. Então, nós não podemos ficarmos presos nessas coisas que não têm fundamento, que não têm valor espiritual diante do Deus vivo e todo-poderoso, diante do grande Rei. Para apresentarmos a Ele a nossa vida, nós precisamos conhecer e nos livrarmos daquilo que é mal, vil, daquilo que é maligno, daquilo que é religioso, daquilo que é humano. Nós precisamos. Então, eu quero ler mais uma porção do capítulo 2, a partir do verso de número
8. Paulo está no capítulo 2, falando dessas coisas que estavam adentrando a igreja, estava atrapalhando a igreja, estava fazendo a igreja desviar do verdadeiro evangelho de Jesus. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio das filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, porque nele, ou seja, em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A divindade não vem por filosofias, o conhecimento pleno de Cristo não vem por guardar tradição, guardar dias de festas, não vem. 10, verso 10. Estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados. Está falando aqui já da tradição de Moisés, que exigia também circuncisão. Circuncidado com circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo, da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, ou seja, Jesus, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula. Eu vou parar por aqui, porque ele só está relacionando aquilo que estava confrontando aquilo que estava sendo ensinado errado dentro da igreja. Porque eu quero me voltar para aquilo que é fundamental, para aquilo que está ligado diretamente no tema. Porque nós precisamos entender que ainda dos nossos dias, nós estamos sendo alvejados, nós estamos sendo atacados por muitos enganos, por muitos erros, por muitas ideologias, por muitas filosofias. Nós estamos sendo bombardeados. Porém, a Bíblia nos ensina quem nós éramos, de onde Deus nos tirou, quem o soberano, quem o grande rei, a quem ele nos transformou, o que ele fez por nós e o que ele continua a fazer por nós. Que oportunidade de trabalhar um tema como esse. Certamente os pregadores vão trabalhar de formas diferentes o mesmo tema. Aqui fica a soberania, a supremacia de Jesus. Tem um poder fantástico de trazer libertação, de trazer cura, de trazer mente esclarecida, de trazer conhecimento verdadeiro. Não conhecimento humano, não conhecimento filosófico, nada, ainda que o conhecimento seja algo importante, ele não gera nada de salvação na vida de ninguém, só o conhecimento de Jesus. Amém? Portanto, quando o apóstolo Paulo fala da plenitude da pessoa e obra de Jesus Cristo, é aqui que nós alinhamos o tema. E é em resposta aos ensinos dos falsos das filosofias e sincretismo, que Paulo dá a Jesus, a supremacia de Jesus como respostas, como um combate ao erro, ao engano. Então a resposta de Paulo, certamente é uma paulada na cabeça desses falsos mestres. O ensino de Paulo. E aí, irmãos, eu quero estabelecer com vocês 7 coisas, e aqui eu vou mais rápido, porque eu fiz uma base um pouco chata de fazer, mas a hora que eu passar por esses 7, que estão todas aqui no texto, vai ficar mais fácil entendermos o grande propósito, ou o propósito do grande rei para a sua vida.
para a nossa vida, para a vida da igreja. Amém? Então, no capítulo 1, a partir do verso 7. Primeira coisa que nós precisamos destacar aqui: conheçamos o Evangelho de Jesus. Irmãos, o conhecimento do Evangelho de forma genuína, verdadeira, é fundamental. Está no capítulo 1, a partir do verso 7 e 9, que já lemos, mas é interessante lermos de novo. Conhecer o Evangelho de Jesus, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha o propósito do ensino: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais, leiam junto comigo, que sejais cheio do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Posso ouvir um amém? Amém. Deus não quer que nós nos enchamos de conhecimento filosófico. Deus não quer que nós busquemos experiências, contato com Ele através de tradições. Deus não quer que nós busquemos salvação por meios humanos. Deus quer que nós tenhamos inteligência espiritual. Deus quer que nós tenhamos experiência com o grande Rei. Deus quer que nós o reconheçamos, que nós o conheçamos, porque a Bíblia diz: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A ideia do ensino aqui é não ser presa de ninguém. Nós somos escravos de Jesus. Não de conceitos, não de filosofias, não de coisas humanas, de ensinos humanos, não. Nós precisamos desfrutar disso. Então, eu mudo para o segundo aspecto importante que Paulo está ensinando aqui. Nós devemos viver com dignidade. Nós precisamos agradar a Jesus e também frutificar em toda a boa obra. Está aí no verso 10. Olha aí para o verso 10. 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Andar com dignidade diante do grande Rei. Andar com dignidade diante daquele que é supremo. Aí no verso 10. Andar com dignidade, agradando-lhe em tudo. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. E crescendo em quem? No conhecimento filosófico? Não, crescendo no conhecimento de Deus. Cresçamos no conhecimento, cresçamos na experiência, cresçamos na fé, cresçamos em tudo no conhecimento. Conhecê-lo. É preciso. Terceiro, na verdade aqui, ensino e aspecto importante, é que nós como igreja de Jesus precisamos ser fortalecidos no poder de Deus. Amém? Você quer ser fortalecido no poder de Deus? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, verso 10 também. Nós precisamos ser fortalecidos, mas aí está no verso 11. Corroborados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria ou gozo. Ou seja, sejamos, vamos ler até o 14, fortalecidos, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele
Irmãos, guardem isso. Verso 13. Ele nos tirou da potestade ou do império das trevas. Eu gosto mais da tradução que diz império das trevas. Ele nos tirou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi de lá que Ele nos tirou. O sincretismo dilui isso, atrapalha o entendimento dessas coisas. Só um Deus soberano, só um grande rei tem poder para fazer isso. Nos tirar de um império, irmãos. Irmãos, é império das trevas. Sabe o que é um império? Tem um imperador, tem um cabeção que manda. E o texto está dizendo que Jesus nos tirou desse poder, dessas garras, do império, nos livrou do império das trevas e nos colocou e nos transportou para o seu reino, Filho do seu amor. Então, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de pecados. Irmãos, isso aqui é doutrina cristã bíblica pura. Quem é o nosso Redentor? O grande rei. Quem é que nos remiu, nos lavou, nos purificou? O grande rei. Eu acredito que vocês sabem o que é remissão de pecados. Se não sabe, vão saber. E se sabe, vão ouvir de novo. Todos aqui sabem o que é remitir uma dívida? O que é remissão de dívida? Se não sabe, depois você pode pesquisar aí no Google. Remitir dívida é: alguém paga a dívida do outro. Eu tenho uma dívida. Pastor André fica sabendo que eu estou devendo para, sei lá, uma loja, alguém. Comprei um carro e ele vai lá pagar para mim. Diga amém aí, irmão. Comprei um carro fiado. Ele sabe que eu tenho essa dívida. Ele vai lá no meu credor e fala assim: pastor Gildo comprou um carro aqui, não comprou? Comprou. Quanto é que ele deve? Quanto é que está faltando? Tanto. Eu vou pagar. Tira o dinheiro e paga. O que é que ele fez com a minha dívida? Ele remitiu a minha dívida. Ele pagou a minha dívida. Isso é remissão de pecados, irmãos. Jesus pagou a minha e a sua dívida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele pagou. Só o Supremo, só o grande rei. Em nenhum outro há. Ninguém mais fez isso por nós. Ninguém mais tinha condições de fazer isso por nós. Vamos avançar. Uma quarta coisa importante que nós precisamos olhar para essa carta. Irmãos, Colossenses, guardem isso se não sabem. Colossenses é a carta mais cristológica de Paulo. Colossenses é a carta mais cristológica, ou seja, é a carta que fala da supremacia da pessoa e da obra de Jesus. É nesse texto que nós estamos olhando. A carta mais profunda na questão de cristologia. É aqui que Paulo fala com maior profundidade a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Isso é cristologia. Amém? Então, se você quer saber com detalhes a respeito da obra e da pessoa de Jesus, Colossenses é a carta. Então, em quarto lugar, nós precisamos, como servo, como povo de Deus, se volte para o Todo-Poderoso. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Olha aí, versículos de número 15 a 17 do capítulo 1. Diz assim: o versículo 14 que eu
Acabei dando o exemplo da remissão, né? E o 15 segue: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele em quem? Em Jesus. Porque nele foram criadas. Irmãos, isso aqui é uma paulada no gnosticismo. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, visíveis, invisíveis, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo passou pela pessoa de Jesus. Tudo foi criado por causa de Jesus. Tudo foi feito por meio de Jesus. E João no Evangelho diz que e nada do que se fez teria sido feito se não fosse por Ele. Isso é ser supremo. Olha aí de novo, verso 15 e 16. Vale a pena olhar novamente. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E olha o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por... Cadê o grande rei? Desculpa, ele está mostrando o texto, né? Não, mas eu gostei do texto. Tudo por causa dele. Nada, irmãos. Nada. Espera um pouco, pastor. Está falando de potestade, soberania. Então o diabo foi criado por Jesus? Foi. Não se escandalize, ele não criou como o diabo. Ele se tornou o diabo depois. Tudo está sob o controle dele. Tudo passa por ele. Ele é o soberano. Ele é o grande rei. Ele é o supremacia, é o ser supremo de todo o universo. Amém? Quinto. Deram mais 17? Desculpe. Quinto lugar. Estamos em Cristo, não em tradições, nem em filosofias vãs, nem em conceitos do mundo. Nós estamos em Cristo. Eu gosto da carta aos Efésios, porque a tônica, a palavra-chave da carta aos Efésios é em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós somos salvos. Tudo é em Cristo. A palavra-chave da carta de Paulo aos Efésios é em Cristo. Quase toda a carta está lá o em Cristo, ou através de Cristo. Agora aqui em Cristo, irmãos, nós estamos em Cristo e não em filosofias, e não em tradições. É só olhar para o verso 18 e 19, que diz assim: e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Toda a plenitude. Irmão, você sabe o que é toda a plenitude? Toda a plenitude de vida, toda a plenitude de conhecimento, toda a plenitude de sabedoria, toda a plenitude de entendimento. Tudo está na pessoa do grande rei. Em Cristo. Em Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Sexto, vou adiantar um pouco aqui, porque eu estou com medo daquele relógio. Ele olha muito fixamente para mim. Nele está a reconciliação. Sexto, nele está a reconciliação, a paz. Pois ele foi quem derramou o sangue
na cruz. Versos 20 e 21, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós, também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Não somos mais inimigos, fomos reconciliados. Não somos mais separados, não estamos mais distantes. Ele nos aproximou, nos fez filhos, nos fez família, nos fez herdeiros. Ele. Não somos mais inimigos de Deus. E sétimo, em Cristo somos perdoados, libertos da culpa do pecado. Está no verso 22, que diz assim: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ele nos reconciliou. Ele continua trabalhando na nossa vida para que a gente... E Ele espera nos encontrar dessa forma. Está aí no verso 22. Ele espera nos encontrar dessa forma, porque foi feito através do corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele, você, igreja, nós sermos apresentados. Você quer ser apresentado diante do grande Rei? Esta é a forma. Esta é a forma que Ele espera que nós nos encontrar. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ninguém vai chegar na frente dEle, diante dEle, perante Ele, de outra forma. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Por meio de quê? Como nós alcançamos isto? Finalizo com o verso 23, que diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. A tradução está batendo? Não moverdes da esperança do Evangelho. Deixa lá. Agora eu quero terminar com o versículo, por favor. Está aqui na minha frente, olha que coisa boa. Olha aqui. Esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Não se mova do Evangelho. Não saia do Evangelho. Não aceite um Evangelho. Paulo chega a dizer que ainda que um anjo desça, trazendo um Evangelho diferente desse, ele é amaldiçoado. Não nos movamos do Evangelho de Jesus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É mediante o Evangelho que nós somos salvos. É mediante o Evangelho pela fé em Cristo Jesus. É mediante o Evangelho de Jesus que nós somos santificados. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora Jesus em João 17 também. Não nos movemos do Evangelho. Amém? Deus espera que nós fiquemos firmes, alicerçados, arraigados, fundamentados no Evangelho de Jesus.